Hoje estamos consertando o Ryzen 7000 porque, não sei vocês, mas eu pessoalmente não quero meu CPU funcionando a 95 graus. Acontece que todas as coisas legais de ajuste que exploramos anteriormente com a série 5000 também se aplicam aqui na série 7000. Na verdade, é ainda mais impressionante desta vez. E o que estou prestes a mostrar é realmente insano. E não se trata apenas de economizar alguns graus e alguns watts de energia. No 7700X passamos de consumir mais de 135 watts para apenas 85 watts. Saímos daquela barreira de 95 graus que deixa todos desconfortáveis, para ficar em torno de 60. Novamente, nenhum desempenho é perdido aqui. Por outro lado, se você estiver satisfeito com o limite de temperatura de 95 graus e o consumo de energia do Ryzen 7000, vou mostrar como você pode extrair velocidades de clock ainda mais altas e mais desempenho dessas CPUs na mesma temperatura e nível de energia. E a maneira como fazemos isso é com o otimizador de curva PBO2 no BIOS, também conhecido como Precision Boost Overdrive. Alguns de vocês podem lembrar disso com a série 5000, é basicamente a mesma coisa. Essencialmente, o que estamos fazendo aqui é pegar a curva de voltagem e frequência da CPU e ajustá-la para que o processador use uma voltagem mais baixa em uma determinada frequência. Então, enquanto antes poderia ter usado 1,25 volts para 5.1 GHz, agora estamos dizendo para usar 1,15 volts para a mesma frequência. É um exemplo simplificado, mas é basicamente isso que estamos fazendo. Esta é a maneira mais eficaz e simples de subvoltar uma CPU da série Ryzen 7000. Agora, cada BIOS será um pouco diferente, mas deve haver uma seção chamada Configurações Avançadas de CPU ou AMD Overclock. Uma vez lá, selecione Precision Boost Overdrive, mude de alto para avançado e você deve ver mais algumas opções aparecerem. Em seguida, vá até onde diz Curve Optimizer, selecione All Cores e então mude de Positive para Negative. A próxima parte é um pouco mais complicada e depende inteiramente da qualidade do silício do seu CPU. Em particular, o valor de magnitude que você vê aqui é basicamente a quantidade com que você está ajustando a curva de tensão e frequência da CPU. O valor máximo que você pode inserir aqui é 30 e isso vai te dar os melhores resultados. No entanto, isso só será alcançável com o silício da mais alta qualidade disponível. Surpreendentemente, no entanto, o meu sample de revisão do 7700X consegue atingir isso. Por outro lado, o meu sample de revisão do 7950X só conseguiu alcançar um valor de 15, então realmente depende da qualidade do seu CPU. Eu realmente recomendaria começar com um valor de 30 e depois ir reduzindo até que tudo fique legal e estável. E você saberá que não está estável, porque os benchmarks vão falhar. Você não conseguirá entrar no Windows coisas assim, é como testar um normal. Ao ativar este deslocamento PBO2, estamos basicamente obtendo um overclock grátis no CPU. Isso significa velocidades de clock e desempenho mais altos, praticamente com o mesmo consumo de energia e temperatura. Podemos ver isso aqui no Cinebench. As temperaturas ainda estão em torno de 90 graus. A potência ainda excede 135 watts, mas nossas velocidades de clock aumentaram em 200 MHz. Agora estamos em 5,3 GHz para todos os 8 núcleos, o que é insano, especialmente considerando novamente que não aumentamos a potência ou a temperatura. Aqui está como isso se parece quando plotado. As temperaturas e o consumo de energia são ligeiramente mais favoráveis, mas a maior diferença é, claro, o aumento na velocidade do clock. Então esta seria a opção se você realmente está bem com o comportamento de temperatura do Ryzen 7000, sem ajustes e se quiser extrair um pouco mais de desempenho dele. Nosso resultado no Cinebench realmente tem um aumento de 4% aqui em comparação com o desempenho padrão, o que, novamente, com um pouco menos de energia e temperaturas, é bem razoável. Mesmo com um ajuste PBO2 de apenas 15, conseguimos também um pequeno aumento gratuito. E, novamente, é um aumento gratuito de desempenho. Não é como overclocking, onde também há um aumento de temperatura e energia. Então, os resultados são bem interessantes. Mas a maioria de vocês provavelmente está interessada em uma diminuição de energia e temperatura, especialmente após ver o desempenho padrão do Ryzen 7000. E o que você pode conseguir lá é realmente mais impressionante. Então, mantendo o nosso mesmo deslocamento do PBO2 como antes, menos 30 para este específico 7700X e depois indo para a mesma seção do BIOS, você quer selecionar o controle de limitação térmica da plataforma e então selecionar. Aqui é onde você pode alterar a temperatura padrão do Ryzen 7000 de 95 graus para algo com que você se sinta mais confortável, digamos 85. Com essa configuração, você ainda obtém um bom aumento de desempenho em relação ao padrão, como vimos antes, mas em vez de a CPU alcançar a meta de 95 graus, agora está limitada a 85. Este é definitivamente um perfil mais otimizado em tudo o que analisamos. As velocidades do clock são mais altas, o consumo de energia é menor e as temperaturas também são mais baixas. É como um cenário de tripla vitória. Mas para muitas pessoas, isso ainda é um pouco quente demais. A próxima configuração, contudo, é a minha favorita pessoal. Basicamente, em vez de um limite de temperatura, estamos definindo uma potência. Basicamente, se combinarmos nosso ajuste de PBO2 com um limite de potência de 85 watts para o 7700X, isso nos permite igualar a velocidade do clock e o desempenho que obtemos no padrão, mas com uma enorme
consumo reduzido de energia e temperatura. Passamos de operar acima de 90 graus Celsius para apenas 61. Energia? Isso cai por mais de 50 watts. Então, dê uma olhada nas velocidades do clock. É o mesmo 5.1 GHz que você obtém de fábrica. Olhando para nossas pontuações no Cinebench, então, são as mesmas de fábrica, apenas alguns pontos de diferença entre elas, que você poderia facilmente melhorar com um limite de potência um pouco mais alto, digamos, 90 a 95 watts. Portanto, este é um perfil realmente otimizado para estes. E só vou destacar que isto é completamente diferente de apenas definir um limite de energia ou ativar algo como Echo. Com limites de potência padrão, você experimentará uma queda de desempenho, como podemos ver aqui. Então, aqui está uma pequena captura de tela deste perfil exato em ação, apenas para provar que é de fato estável. E também vou notar que o limite de potência que defini aqui, 85 watts, é completamente decisão do usuário. Se você tiver mais resfriamento disponível, você poderia ir um pouco mais alto. E se você tiver muito menos resfriamento, pode definir algo como 70 watts. É totalmente com você. Agora, além do Cinebench, também testei alguns jogos, apenas para garantir que nada estranho ou esquisito estivesse acontecendo. E sim, não há queda de desempenho mensurável entre rodar o SED 700X em estoque versus a nossa versão muito mais otimizada Pro. O Valorant, de fato, vê um pequeno aumento de desempenho. Não que isso vá ser realmente perceptível, mas a parte mais perceptível aqui é o consumo de energia e as temperaturas sob carga de jogo. Eles caem bastante. No Valorant, há uma redução de 20 watts, comparado ao que vemos no padrão, tornando-o de fato de menor potência do que o 3700X. Também fiz alguns testes bastante rápidos com o 7950X, praticamente a mesma abordagem. Como mencionei, porém, só consegui atingir um offset de menos 15 pBO2, mas ainda assim conseguimos alguns resultados bem decentes. Lá eu consegui igualar o desempenho padrão no Cinebench, mas rodando 20 graus mais frio e a 50 watts. Então, veja bem, se você é alguém que está muito interessado no Ryzen 7000, mas não gosta das temperaturas e dos níveis de energia que você tem de fábrica, definitivamente considere isso como uma opção. É realmente muito fácil de fazer. Sinceramente, não há razão para não fazer isso. Mesmo se você estiver satisfeito com a potência e as temperaturas de fábrica, quero dizer, como vimos, você ainda pode obter um bom desempenho extra gratuito. Aumento sem incremento nos níveis de potência, como vimos. Mas basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Como sempre, um grande obrigado por assistir e nos vemos no próximo.